Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o que levou à Guerra de Troia, tá bom? Então, não se esqueçam, a gente tá com uma série aqui no Shorts lendo a Ilíada. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. E a gente vai continuar aqui com essa série abordando as obras de Homero até o lançamento do filme do Christopher Nolan, A Odisseia, tá bom? Então, o que aconteceu? A Guerra de Troia, né? Então a gente sabe que a Guerra de Troia ela acontece porque Paris, um príncipe troiano, ele sequestra Helena de Esparta e a leva até Troia. Menelau, o marido de Helena e rei de Esparta, ele convoca os demais reis gregos para formarem um exército e irem até Troia para recuperar Helena e, enfim, fazer justiça, né? Mas o que aconteceu antes? Por que Helena fugiu com Paris? Bom, isso começa com um outro casamento, tá? Então, existe uma ninfa chamada Tétis, ela é uma nereida, né? Ela é uma ninfa do oceano, e ela era uma ninfa muito cobiçada, muito linda. Vários deuses queriam se casar com ela, inclusive Poseidon e Zeus, né? Eles queriam não casar exatamente, mas queriam ficar com Tétis. Só que havia uma profecia que dizia que o filho de Tétis seria mais forte do que seu próprio pai. Assim, Zeus e Poseidon, temendo a profecia, eles desistem de se relacionarem com Tétis e a forçam a se casar com o humano Peleu. Peleu, ele era o rei dos Mirmidões e viria a ser o pai de Aquiles, tá bom? Então, desse casamento, dessa união entre Peleu e Tétis, nasceria Aquiles. Por isso que na Ilíada ele é chamado de Pélida. Pélida, filho de Peleu, tá? Então, foi organizado esse casamento e todos os deuses foram convidados, com exceção de uma deusa, a deusa Eris, que era a deusa da discórdia. Por quê? Por motivos óbvios, né? Não se queria confusões nesse casamento, então ela não foi convidada. Ela se sentiu ofendida com isso. Então, pô, como que assim, eu sou uma deusa, vocês não me convidam para esse casamento, convidam todos os outros, né? Ela não foi chamada, ela se enfureceu e ela foi assim mesmo para esse casamento. Chegando lá, ela pegou, no mito está escrito um pomo, né? Então, dependendo da tradução vai ser maçã, mas enfim, ela pegou um fruto redondo, escreveu ali, estava escrito para a mais bela, e jogou esse pomo ali no meio do casamento. Óbvio que isso ia dar confusão. Então, as principais deusas do Olimpo, Hera, Afrodite e Atena, passaram a disputar esse pomo porque elas se julgavam, né, as mais lindas. Então, por qual delas seria a dona daquele pomo? Elas queriam que Zeus escolhesse. Zeus, sabiamente, ele opta por não se envolver nisso, porque ele sabendo que escolhendo uma, ele estaria enfurecendo as outras duas. Então ele se abstém dessa escolha e aí ele faz com que um pastor troiano, um príncipe chamado Paris, fosse meio que o juiz que ia definir a quem pertencia aquele pomo. E aí começou ali as negociações, né? Então cada deusa ofertou uma coisa diferente para Paris. A Hera, que é a rainha dos deuses, mulher de Zeus, ela oferece para Paris o controle de toda a Europa e toda a Ásia. A Atena oferece para ele sabedoria infinita, conhecimento, inteligência. E aí Afrodite, conhecendo bem os homens, promete para Paris o amor da mulher mortal mais linda do planeta. O que vocês acham que o Paris escolheu? Obviamente ele escolheu o amor da mortal mais linda, que nesse caso era Helena de Esparta. Helena, filha de Zeus, ela própria uma semideusa, e casada com Menelau, rei de Esparta. Feito isso, Afrodite joga ali meio que um feitiço e faz com que Helena se apaixone por Paris. Isso é a semente da Guerra de Troia, uma vez que Paris vai até Esparta, Helena se apaixona por ele, foge ou é raptada, então vai depender aí do mito. Algumas histórias contam que Paris sequestrou, outras que Helena se apaixonou de fato por ele e foi junto para Troia, enfim, fugindo de Esparta, e é isso que vai causar a Guerra de Troia. Menelau, quando descobre, ele vai lá e convoca, que nem eu comentei,
os outros reis de Esparta para irem lutarem na guerra de Troia. Mas, poxa, por que esses caras resolveram ir lutar numa guerra que não tinha nada a ver com eles, né? Tinha. Porque quando Helena era mais jovem e, enfim, ela estava pronta ali, ela iria se casar, houve uma disputa. Então, os reis troianos, eles disputaram para ver quem casaria com Helena. E aí, entre eles, eles fizeram um acordo porque eles sabiam que aquele que conseguisse a mão da Helena em casamento seria constantemente assediado pelos outros. Provavelmente haveria outras guerras, o Menelau estaria em constante perigo. Então eles fizeram, não o Menelau no caso, né, mas aquele que se casasse com Helena. Então eles fizeram um acordo de aquele que casasse com Helena, ele teria a proteção dos demais. Então eles fizeram um pacto para que todos os pretendentes se unissem em prol da proteção e do mantenimento desse casamento. Por isso que quando Helena é raptada, ou foge, de novo, vai dependendo do mito, né, do que você está lendo. Então, quando há essa ida de Helena para Troia, Menelau ele convoca aqueles reis todos que fecharam aquele pacto e eles se veem obrigados a atender, uma vez que eles tinham esse combinado, eles tinham esse pacto, tá bom? E é por isso que todos aqueles reis, eles se unem, formam um exército e vão até Troia para buscar Helena. É uma guerra que vai durar pelo menos 10 anos, é completamente destrutiva para ambos os lados, muita gente morre e é meio que para alguns, né, vocês vão encontrar isso na internet, que é meio que o fim do mundo antigo, né? Se tem essa guerra, heróis morrem, se tem envolvimento dos deuses, assim, algo gigantesco mesmo dentro da mitologia e que ela vai desaguar ali em duas outras obras. Eu já comentei disso aqui em outro vídeo. O primeiro é a Odisseia. Então, uma vez que a Guerra de Troia é encerrada, Ulisses vai voltar para casa, ele vai ter toda aquela aventura lá, que ele fica 10 anos para conseguir retornar para Ítaca, e você vai ter a Eneida, que é a história ali de Enéas, um homem que lutou pelo exército troiano. Ele é tido dentro da Ilíada como filho de Afrodite, e uma vez que ele vai embora, ele sobrevive à guerra, ele acaba viajando até a Itália e fundando o que seria Roma. Tá? Então, no geral, é isso. Não deixem de se inscrever no canal, deixar sua curtida e dar uma olhada lá na nossa série Lendo a Ilíada, que tem uns vídeos bem legais também. E eu tenho um outro vídeo aqui, onde eu faço um react do trailer do filme da Odisseia. Fechou?